Opa pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre emagrecer com saúde. Não vamos conversar muito, né? Vamos entrar já logo e ir direto ao assunto. Na nossa primeira aula, eu lancei 3 desafios. E nessa nossa aula de hoje, nós vamos começar falando de um alimento que está ligado justamente a um dos 3 desafios. E no decorrer da aula vocês vão entender sobre isso. Assistam toda a aula, não percam nenhum detalhe, fiquem de lado com um papel para anotar. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa que vocês vão querer registrar. Então dê um pause no vídeo, vá lá, pegue um papel, pegue caneta, porque essa aula de hoje ela vai ser extremamente importante para vocês, ela vai ser muito informativa. E ao final dessa aula, eu tenho mais um desafio para essa semana, e só que tem um detalhe: você que conseguir cumprir esse desafio vai ganhar um presente. Vamos então à nossa segunda aula. Aí está ela, justamente a chia. Por que a gente está começando justamente pela chia? Um dos itens do desafio foi ficar uma semana sem glúten. Não é mistério para ninguém os males que o glúten provoca. E não é só para aquelas pessoas portadoras de doença celíaca. Isso é para todo mundo. O glúten ele vai interferir na capacidade de absorção dos nutrientes no nosso estômago e intestino delgado. Ou seja, ele vai ter uma ação danosa sobre a mucosa do nosso estômago e do nosso intestino delgado. A chia, primeiro benefício dela, ela vai fazer exatamente o contrário daquilo que o glúten faz. Então a ingestão da chia, ela vai nos devolver a saúde que a nossa mucosa estomacal e a nossa mucosa do intestino delgado tinha quando a gente perdeu, a partir do momento que a gente passou a ingerir por tanto tempo o glúten. Vejam, isso aí, como eu acabei de dizer, é o primeiro benefício. O segundo benefício dela: existem 2 alimentos que eles são considerados alimentos top, alimentos quase que perfeitos em termos de nutrientes. É a chia e a quinoa. Para vocês terem ideia, se você pegar 100 gramas de quinoa e 100 gramas de proteína de soja, em 100 gramas de quinoa você vai ter mais proteína do que nos mesmos 100 gramas de soja. Em termos de concentração proteica, a quinoa ela só perde para a chia. Mas não é apenas pelo fato da chia ser tão boa que a gente está começando a falar por ela. E por que é? Porque por mais um período de uma semana, a única proteína que a gente vai colocar na nossa última refeição, aquela nossa última refeição do dia, o único carboidrato que a gente vai poder usar nos próximos 7 dias vai ser justamente a chia. Vamos entender como é que funciona isso. A não ser que você faça atividade física de meia-noite, 1 hora, 2 horas da madrugada, não tem sentido você estar ingerindo carboidrato à noite. Você não precisa estar pegando energia, você não vai fazer atividade física alguma. Então a gente não vai precisar de carboidrato à noite. O único carboidrato, que eu repito, que a gente vai poder usar à noite, não só vai poder usar como a gente deve usar nos próximos 7 dias, vai ser o quê? Justamente a chia. Só que a chia a gente não pode usar como se fosse, por exemplo, uma farinha. Para usar a chia, a gente vai precisar hidratar ela o mínimo possível. Então, por exemplo, você mistura ela com iogurte. Você pode bater ela com leite desnatado, não tem problema nenhum. E isso, eu volto a dizer, para a última refeição da noite. Qual é a quantidade de chia que a gente vai utilizar? Mulher, o equivalente de 1 a 1,5 colher de chia,
de sopa e homem 2 colheres de sopa, tá bom? Então vai misturar isso com alguma bebida que você vai ingerir à noite, um leite desnatado. Você pode misturar também, é uma boa pedida, misturar com iogurte ou com coalhada. O que é que vai acontecer? A chia, quando ela é hidratada, ela começa a formar um gel. É esse gel que vai ter, primeira ação, como eu disse, dar uma ajustada na mucosa estomacal e do intestino delgado, em razão do estrago que o glúten fez. Segundo, esse gel, por conta desse gel que vai ser produzido quando a chia é hidratada, quando ele chegar no seu estômago, durante o seu período de sono, ele vai dar uma segurada na produção do cortisol. Lembra que a gente falou que o cortisol é um dos hormônios mais catabólicos que existe, e não é isso que a gente quer. A gente não quer catabolismo proteico, a gente não quer perder massa magra. Então a chia, ela vai ajudar a gente nesse sentido. Ela vai segurar a ação do cortisol enquanto a gente está dormindo dessas 6 a 8 horas de sono. E em consequência disso, você vai ter mais tempo de saciedade. Você vai demorar mais tempo para sentir fome. Então, essa é a primeira recomendação de hoje. Fomos para a última refeição, agora a gente vai voltar para a primeira. O que é que a gente vai começar a se habituar a fazer? Tem 2 protocolos que a gente vai seguir naquilo que diz respeito à nossa primeira refeição da manhã. O primeiro protocolo é quando logo pela manhã a gente faz atividade física. E o segundo protocolo é quando a gente não faz atividade física pela manhã. Vamos começar pelo protocolo sem atividade física. Como é que a gente vai fazer? Na primeira aula, eu falei para vocês que o brasileiro ele é viciado em carboidrato. Vamos entender isso daqui. O principal alimento do nosso cérebro é açúcar. Como o nosso cérebro ele precisa principalmente de açúcar, então é claro que por conta disso é muito fácil a gente se viciar em açúcar. O açúcar ele vicia por conta disso. E o grande problema é que todo carboidrato, o destino dele vai ser se transformar em açúcar. Mas o grande problema ele não reside aí. O grande problema reside quando a gente tem algum problema relacionado a cromo. E aí vocês vão entender agora o porquê disso. A resistência insulínica, que é o prelúdio da diabetes do tipo 2, ela acontece quando a gente ingere muito carboidrato e fica circulando muita glicose no nosso sangue, muito açúcar, muito açúcar, muito açúcar, e o pâncreas secretando insulina, e secreta insulina. Chega uma hora que o nosso organismo começa a desenvolver o que se chama de resistência insulínica. A glicose ela é produzida. Para a glicose entrar na célula, para que a célula use a glicose como fonte de energia, ela precisa de uma chave. Essa chave chama-se insulina. O problema acontece, como eu disse, quando começa a surgir pelo excesso carboidrato, glicose, todo esse processo que eu citei, quando o nosso organismo começa a se tornar resistente a isso. Quando isso acontece, a gente tem que partir logo do seguinte princípio: vamos colocar cromo nessa alimentação. Por que o cromo? O cromo ele tem a capacidade de potencializar a ação da insulina. Basicamente é isso. Quando os nossos níveis de cromo estão normais, algo que vai acontecer é o nosso apetite para açúcar, ou seja, o nosso desejo de ingerir açúcar, de ingerir coisa doce, de ingerir carboidrato, ele vai ser segurado. Quando a gente está com vontade de ingerir carboidrato, está com vontade de ingerir açúcar, é justamente o nosso cérebro dizendo: eu estou precisando de alimento. O problema que acontece é o seguinte: vocês já perceberam que meia hora, uma hora depois de você comer um carboidrato, uma massa, enfim, um carboidrato, você sempre tem vontade de comer alguma coisa doce? É justamente por conta disso.
Então, quando os nossos níveis de cromo estão normais, isso aí não vai acontecer. Então, o que é que a gente pode fazer? No nosso café da manhã, a gente pode partir logo desse princípio. Vamos introduzir no nosso café alimentos que sejam ricos em cromo. Por exemplo, batata doce, principalmente ovo orgânico, tomate, brócolis, suco de uva, mas é o suco de uva natural. Suco de laranja não é suco de laranja filtrado. O suco de laranja ele tem que ter a fibra. Feijão verde, é claro que a pessoa não vai comer pela manhã feijão verde, mas ela pode introduzir isso no almoço dela, por exemplo. Banana, qualquer que seja a banana, são alguns alimentos que são ricos em cromo. Só lembrando que quando a gente tem essas nossas necessidades de cromo atendidas, o cromo ele vai potencializar a ação da insulina e a gente não vai estar ingerindo carboidrato ou doce desnecessariamente. Existe um suplemento alimentar que ele é específico para isso. Para aqueles que conseguirem acompanhar todas as nossas aulas, aí ao final eu vou explicar como é que se usa isso, que é um suplemento alimentar. Falando isso, o próximo passo é a gente entender o seguinte: quebra de índice glicêmico de carboidrato. Basicamente, isso significa dizer o seguinte: existem carboidratos com índice glicêmico alto e carboidratos com índice glicêmico baixo. O interessante para a gente ou ingerir alimentos que têm um índice glicêmico baixo, ou então ingerir um alimento que tem um índice glicêmico baixo, porém ingerindo junto com ele algum alimento que quebre o índice glicêmico. E eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso. Não é nada complicado. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A batata inglesa ela tem alto índice glicêmico. Se você misturar a batata inglesa com algo que tem um índice glicêmico mais baixo, por exemplo, aveia, o que é que vai acontecer? O índice glicêmico da batata cai. Por que é que isso acontece? A fibra da aveia faz com que a digestão seja mais lenta. A digestão ela sendo mais lenta, naturalmente o índice glicêmico ele vai cair. É claro que não adianta você pegar um brigadeiro e comer junto com a aveia, achando que isso vai tornar o brigadeiro saudável, porque não é assim que funciona. Mesmo porque isso tem a ver com aquilo que eu falei no início: carboidratos simples e carboidratos compostos. Uma maneira bem simples da gente fazer isso, né? Reduzir o índice glicêmico. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem fácil de entender. Fruta. Fruta é um negócio muito bom. O grande problema é quando a gente vai tomar o suco da fruta. As pessoas elas se habituarem a tomar o suco da fruta e desprezar a fibra. Se você ingere só o suco e despreza a fibra, o que é que você está fazendo? Você está ingerindo frutose pura. Ou seja, seu índice glicêmico ele vai lá para cima. Então, tem duas coisas que a gente deve fazer. Primeira é, se você quer ingerir o suco da fruta, ingira com a fibra dessa fruta. E a segunda é, você quer fazer com que o índice glicêmico desse suco ele caia mais ainda, então você vai fazer o seguinte: a gente vai começar a trabalhar com biomassa de banana. A biomassa de banana, para aqueles que não conhecem, na medicina oriental, a gente também usa ela, por exemplo, para tratamento de pessoas que apresentam quadro de depressão. A biomassa de banana é algo extremamente saudável e altamente indicado para os mais diversos tipos de afecções. Como é que a gente prepara a biomassa de banana? Você vai pegar banana verde, tem que ser verde, e de preferência aquelas bananas grandes, não é bom aquela banana pequenininha. Quanto maior a banana, melhor. E ela tem que ser verde. Você vai colocar na panela de pressão, com casca, as bananas com casca, lava bem direitinho, cobre com água e fecha. Quando começar a levantar fervura, você vai contar 20 minutos. Completou os 20 minutos, você apaga o fogo, espera ir embora toda a pressão
E aí você abre e vai tirar as cascas. O que a gente vai usar para fazer a biomassa vai ser só a polpa da banana. A casca pode jogar fora. E o que é que você vai fazer? Você vai bater essa polpa num processador e coloque essa polpa nessas caçambas de gelo, né? E faça uns cubinhos de biomassa. E aí o que é que você vai fazer? Você deixa lá no congelador e quando quiser usar, bate com alguma fruta e faz um suco. Isso aí, além de jogar o índice glicêmico lá para baixo e aí permitir com que você possa assimilar a maior parte dos nutrientes daquela fruta, também vai agir de uma forma medicinal no seu organismo. Por exemplo, ele também vai agir dando uma segurada no seu cortisol. Mais um aliado para a gente contra o cortisol. Isso a gente falando em termos de primeira refeição da manhã. Você fez isso, você seguiu esses passos que a gente deu até agora. O que é que você pode usar? Iogurte, principalmente iogurte grego. Você pode usar coalhada, queijos. Falando bem sério, você quer saber um queijo extremamente saudável e com baixíssimos níveis de caloria, é a ricota. Outro, tofu. Agora é claro, se você vai comparar em termos de calorias um gorgonzola e um queijo prato, é claro que o gorgonzola é muito mais calórico. Mas você está comparando o queijo pela cor dele, isso aí não funciona muito, tá bom? Percebam o seguinte, que nessa primeira refeição da manhã, eu já dei exemplo de carboidrato e gordura. E proteína? Fique à vontade para ingerir a proteína que você desejar pela manhã. Existem pessoas que não conseguem ficar sem um pãozinho pela manhã. A gente já falou sobre ser viciado em carboidrato. A gente já falou sobre glúten. Então é muito fácil lidar com isso. Querem ver? Já experimentaram trocar o pão pela tapioca? É uma excelente pedida. Agora, com a nossa próxima orientação, eu vou lançar o quarto desafio. E como é que vai ser? A partir de hoje, você vai começar a se educar para se alimentar a cada 3 horas. Por que isso? Mais ou menos após de 1h30 a 2 horas que você fez a sua refeição, qualquer que seja ela, começa a ser secretado no seu estômago a grelina, que é aquele hormônio que quando é secretado você sente fome. Então o que é que a gente vai fazer? Sempre meia hora antes das principais refeições, o que é que a gente vai fazer? Toma um copo de água gelada. Simples assim. Existem pessoas que não têm hábito de tomar água gelada, mas pelo menos nessa situação a gente vai começar a criar esse hábito. Então meia hora antes das principais refeições a gente vai tomar um copo de água gelada. A água gelada, além dela funcionar como um termogênico muito eficiente, ela também vai dar uma segurada na ação da grelina. Ou seja, quando você vai comer, você não vai se alimentar com aquela ânsia de querer comer um boi, por exemplo. Então esse é um cuidado que a gente vai ter. Se a grelina ela começa a ser secretada nesse período, significa dizer que, por exemplo, você tomou o café da manhã às 8 horas e vai almoçar ao meio-dia. Então, o intervalo entre o seu café da manhã e o almoço foi de 4 horas. O que é que vai acontecer? Já tem um bom tempo que o seu estômago está secretando grelina. Quando o nosso organismo secreta grelina e a gente não se alimenta, quem é que aparece mais uma vez? O danado do cortisol. Então, quando a gente ingere aquele copo de água gelada meia hora antes, o que é que vai acontecer? Como ele segura a ação da grelina, ele impede a produção de cortisol. Lembrem, a gente vai repetir sempre isso para vocês. Cortisol é um dos hormônios mais catabólicos que existe e a gente não quer isso. Você está ficando com períodos grandes sem se alimentar. Quando você se alimenta, como foi produzida muita grelina, o que é que vai acontecer? A tendência é você ingerir mais alimento do que realmente necessitaria. O que acontece é que com o tempo seu estômago ele distende. Se você cria o hábito
de fazer, como eu estou explicando para vocês, alimentar-se a cada 3 horas, o que é que vai acontecer? Naturalmente, quando você for fazer as suas principais refeições, vai ser natural. Você vai ingerir menos alimento do que antes você ingeria. Naturalmente, a consequência disso vai ser o quê? O volume do seu estômago vai diminuir. É esse princípio que se usa quando vai se fazer a cirurgia de redução de estômago, por exemplo. Mas vejam bem isso que eu estou dizendo. O seu estômago vai diminuir não significa que ele vai atrofiar. O seu estômago ele vai diminuir até alcançar um estado de homeostase, um estado saudável, um volume ideal para o seu organismo. Eu não estou dizendo que você vai almoçar a cada 3 horas. Eu estou dizendo que você vai se alimentar a cada 3 horas. Vamos considerar o seguinte exemplo. Você faz a sua primeira refeição do dia, o seu café da manhã, às 6 horas da manhã, por exemplo. 3 horas depois, ou seja, 9 horas da manhã, você vai fazer um pequeno lanche. Uma fruta e chá, ou suco, uma barrinha de proteína, alguma coisa desse tipo. Então, fez esse pequeno lanche de 9 horas. 3 horas depois, meio-dia, você vai almoçar. 3 horas da tarde, você vai fazer o lanche da tarde. A mesma coisa, da mesma maneira. Fazer um pequeno lanche. E aí, você pode pensar assim, mas se eu vou comer mais vezes durante o dia eu não vou engordar? Não, é justamente o contrário que acontece. Porque no final do dia o que acontece é que o seu balanço calórico acaba ficando negativo. E é esse o objetivo que a gente deseja alcançar. Eu queria agora falar com vocês sobre um alimento que está relacionado ao nosso 5º desafio, que eu vou dizer qual é no final dessa aula. E que alimento é esse? É a quinoa. Muito embora a quinoa seja considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos alimentos mais completos que existem, tanto para homem quanto para mulher, mas eu adianto para vocês que agora nesse caso vai ser muito importante que eu vou falar para vocês, e eu sei que nessas aulas a maior parte de vocês são mulheres. A quinoa, ela é extremamente importante junto com o gergelim preto no controle da TPM. Por quê? Porque tanto a quinoa quanto o gergelim preto eles têm a função de ajustar o eixo hormonal feminino. O meu objetivo agora é falar sobre a quinoa, mas posteriormente a gente vai conversar sobre o gergelim. Vejam só, a quinoa, em termos de concentração proteica, só perde para chia. E algo muito importante, não se esqueçam disso. Você constrói casa com tijolo, você não constrói casa com farinha de trigo. Você constrói casa com tijolo, você não constrói casa com papel. Você constrói músculo com carne, você não constrói com farinha de trigo. Você não constrói com massa. Então você constrói músculo com proteína. Bem claro isso. A quinoa, ela tem um balanço fantástico, porque a quinoa ela tem uma concentração proteica alta, mas uma concentração de carboidrato também muito boa. E o principal, o que a gente chama de carboidrato limpo. É um carboidrato que é extremamente saudável para a nossa saúde. Mas o mais importante da quinoa, e isso é muito importante a gente saber, é o seguinte: a quinoa é um dos alimentos mais ricos em aminoácidos essenciais. O que é que significa isso? Aminoácido essencial é aquele aminoácido que o nosso corpo ele não consegue fabricar, só que ele necessita. 3 desses aminoácidos, valina, leucina e isoleucina, eles são necessários para construção e recuperação muscular. Ou seja, são indispensáveis para quem quer ganho de massa muscular, ganho de tônus muscular e ao mesmo tempo perda de massa gorda. Então vejam só, a quinoa é um dos alimentos mais perfeitos que existem. Muito rapidamente eu vou explicar para vocês como é que a gente usa quinoa. A forma de se ingerir quinoa é como se a gente fosse ingerir arroz. Ou seja, quinoa, para a gente ingerir ela e poder se beneficiar de todos os nutrientes que ela tem, de todos esses aminoácidos que ela possui, ela tem que ser cozida da mesma maneira que a gente cozinha um arroz. Como eu disse, o nosso 5º desafio está relacionado à quinoa, mas eu só vou falar no final dessa aula. Então, mulheres, lembrem disso. Quinoa
ela é necessária para o controle da TPM. Ela, junto com o gergelim, é responsável pelo ajuste do eixo hormonal. Não significa dizer que a quinoa não tem benefício para o homem, também tem. Antes que alguém pergunte, e se a mulher ela entrou na menopausa? Não importa, não existe. A mulher ela continua sendo mulher. Se a mulher ela quer ter saúde, então ela vai cuidar da saúde dela, lembrando também do eixo hormonal. O eixo hormonal da mulher, ele tem que existir, ele tem que estar ajustado até o final da vida dela. Mesmo porque um grande vilão que é capaz de bagunçar terrivelmente com o eixo hormonal da mulher chama-se açúcar, mais uma vez. E algo muito importante que eu vou dizer agora para as mulheres também. A mulher, principalmente, tem muita atenção com a própria estética, e isso é muito importante, isso é muito bom. Na realidade, isso deveria ser uma preocupação dos homens também. Só que eu queria avisar para vocês uma coisa. Vocês sabem como o colágeno é importante para a saúde nossa geral, não é só da pele. Mulheres, principalmente, vocês sabiam que açúcar quebra colágeno? Eu vou repetir o que eu disse. O açúcar, ele quebra colágeno. Açúcar é inimigo da boa estética. Açúcar é inimigo de pele saudável, é inimigo de músculo saudável, é inimigo de articulação saudável, é inimigo de osso saudável, é inimigo da saúde. Se você prestou bem atenção, você observou que eu citei um protocolo com relação à primeira refeição da manhã ligada à atividade física. Eu citei, mas não expliquei esse protocolo. Por quê? Porque a gente vai falar desse protocolo quando a gente entrar na segunda parte dessas nossas aulas, que é relativo a um outro pilar daqueles três que a gente citou na primeira aula, né? Então esse protocolo, para a gente poder discorrer sobre ele, primeiramente a gente vai ter que explicar a vocês como é que ele se relaciona com a atividade física. Então quem acompanhar as aulas vai entender como é que é esse protocolo e vai ver como ele é extremamente eficiente. Observem que nós encerramos esses slides falando justamente sobre açúcar. Lembrem que na nossa primeira aula, um dos desafios esteve relacionado ao açúcar mascavo. As pessoas se habituaram a acreditar que o açúcar mascavo ele muda o sabor dos alimentos. Isso é verdade. Só que o açúcar refinado, o açúcar demerara, ele também muda o sabor dos alimentos se você usar ele em excesso. O problema é que quando as pessoas vão fazer uso do açúcar mascavo, elas querem usar ele na mesma quantidade que se usava o açúcar refinado. Nós falamos nesse vídeo sobre cromo. Nós falamos como é importante nós mantermos os nossos níveis de cromo normais. Prestem bem atenção agora nisso que eu vou falar. Para aqueles que estão assistindo essas aulas, mas ainda não desenvolvem uma atividade física, entendam o seguinte: comecem a inserir na sua alimentação mais alimentos com cromo. É completamente diferente para quem já faz atividade física, porque o cromo é extremamente fácil da gente eliminar ele. Ele é muito eliminado na sudorese. Então se você faz atividade física, principalmente uma atividade física que vai mexer com a sua capacidade cardiorrespiratória, e em consequência disso vai ocorrer sudorese, para quem tem problema de sobrepeso e desempenha atividade física, aí sim, nesse caso, é que a gente vai conversar ainda daqui para o final das nossas aulas sobre como a gente vai introduzir o suplemento alimentar cromo nesse processo de eliminação do sobrepeso. Se você não faz atividade física, os benefícios do cromo que você vai adquirir através da alimentação, elas vão ser muito mais sentidos do que para uma pessoa que faz atividade física e que tem sobrepeso. Mas agora vamos para o desafio. É tão simples que eu não sei como é que eu ousei pensar em lançar esse desafio para vocês. Mas vamos lá, né? O desafio é o seguinte: nós falamos como a quinoa ela é um alimento fantástico.
eu acredito que os argumentos que nós apresentamos para vocês sobre a quinoa já são suficientes para vocês entenderem como a quinoa é um alimento quase perfeito. Então o desafio é o seguinte: no decorrer desses 7 dias, vocês vão colocar a quinoa como principal carboidrato do almoço de vocês. Vocês vão escolher no decorrer desses 7 dias, 2 desses 7 dias, aonde vocês vão introduzir a quinoa como principal carboidrato do almoço de vocês. Por exemplo, se para você o seu principal carboidrato é arroz, você vai tirar o arroz e colocar a quinoa. Bem, desafio lançado. E se você quiser receber o seu presente que eu prometi no início do vídeo, basta você fazer o seguinte: vai aqui embaixo nos comentários e coloca o seguinte: desafio cumprido, informa seu e-mail, e aí você vai receber no seu e-mail o seu presente pelo cumprimento desse desafio. Grande abraço e nós nos vemos na terceira e última aula. Sucesso!